Fala, Dev Raiz, beleza? Hoje o papo é direto da trincheira. A gente vai encarar um cenário de produção bem real. Sabe, aquele que faz o alerta tocar e que não tem resposta pronta na documentação? Pois é, vamos mergulhar fundo na otimização de workers de fila no Laravel e transformar o que era uma crise num sistema que de fato escala. E a nossa jornada começa exatamente aqui. Chega aquele alerta crítico. Milhares de jobs simplesmente parados na fila, o tempo de processamento subindo para a estratosfera e, claro, os usuários começando a reclamar. O sistema está ali, no limite, prestes a cair. No meio desse caos todo, a pressão é gigante. A primeira decisão que a gente toma aqui pode ser a diferença entre resolver o problema ou, afundar ainda mais. E aí, o que fazer primeiro? Ok, vamos lá. O nosso primeiro raciocínio, aquele quase instintivo é: se a fila está gigante, a gente precisa de mais gente trabalhando, certo? Então a primeira hipótese é bem simples. Vamos só aumentar o número de workers e pronto. E aí vem a primeira rasteira, uma armadilha clássica. A gente pensou, beleza, vamos dobrar os workers, dobrar a velocidade. Só que o que aconteceu na realidade foi o completo oposto. A CPU começou a fritar, os processos entraram numa briga por recursos e, no fim das contas, o resultado foi mais falhas. A gente acabou piorando a situação. Bom, vamos em frente. A primeira tentativa deu errado, então agora a gente precisa cavar mais fundo. Começamos a perceber que o problema não era a quantidade de trabalho, mas como esse trabalho estava sendo feito. Chegou a hora de caçar os verdadeiros vilões da história. E olha só isso! Aqui a gente tem a ilustração perfeita do assassino silencioso de workers de longa duração. Um único processo, rodando por algumas horas e, pá, acumulou mais de 512 megas de RAM. Isso aí é um vazamento de memória clássico em ação. Então, aqui está o ponto crucial. Workers que rodam para sempre, por mais que o código seja bem escrito, uma hora vão sofrer com vazamento de memória. O Garbage Collector do PHP até faz um bom trabalho, mas ele não consegue liberar tudo. Principalmente quando a gente trabalha com objetos complexos do Eloquent, cheios de relacionamentos. E aqui vem a nossa primeira ferramenta de verdade para ter um sistema resiliente. Usando as flags WMaxJobs e WMaxTime, a gente simplesmente força os workers a se reiniciarem de tempos em tempos. Eles processam 1000 jobs, morrem, liberam toda a memória e nascem de novo limpinhos. É uma solução incrivelmente simples, mas muito eficaz. Agora vamos dar uma olhada no nosso segundo vilão escondido, a serialização. Quando a gente despacha um job passando o modelo Eloquent inteiro com todos os relacionamentos já carregados, nossa, estamos enviando um pacote enorme e pesado para a fila. Isso consome CPU e I/O de um jeito que nem precisava. E aqui, a solução genial. Em vez de passar o objeto todo, a gente passa só o ID. Simples assim. Lá dentro do job, a gente recarrega o modelo do banco de dados. A carga útil fica minúscula, o processo de mandar o job para a fila fica super rápido e o sistema todo respira aliviado. Chega um ponto nessa jornada que a gente se dá conta de que ficar apagando incêndio não é sustentável, né? Corrigir os sintomas não adianta. A gente precisa atacar a causa raiz do problema. E isso exige uma mudança de verdade, uma mudança na arquitetura da aplicação. Olha que beleza! Este slide mostra a mágica do desacoplamento. Em vez de fazer tudo na mesma hora, a gente só dispara um evento, Order Created. A partir daí, vários listeners, cada um na sua própria fila, cuidam de notificar, mexer no estoque, faturar. Enquanto isso, a resposta para o usuário é praticamente instantânea. E o melhor de tudo é que o Laravel torna essa mudança de arquitetura uma coisa ridiculamente simples. É só adicionar a interface shouldCure num listener e pronto, ele vira síncrono. A lógica de negócio continua a mesma, mas a execução agora acontece em segundo plano, sem travar nada. Agora, e quando o volume de dados é massivo de verdade? Tipo, importar uma planilha com milhares de linhas. Para isso, a gente tem outra ferramenta poderosíssima, os Batch Jobs. Eles permitem agrupar milhares de jobs, monitorar o progresso de tudo e tratar falhas de um jeito centralizado. É outro nível de controle. Beleza, o fogo foi controlado. Mas a jornada não termina aqui. Agora, a missão é outra: construir um sistema que não só aguenta o tranco, mas que prospera com carga alta. Para isso, a gente precisa de visibilidade e controle total. Para deixar nosso sistema pronto para a produção de verdade, precisamos de algumas peças-chave. Isso significa ter servidores só para as filas, ter um auto-scaling para adicionar mais máquinas quando a demanda aumenta e, claro, usar ferramentas como Laravel Horizon para a gente ter uma visão em tempo real de tudo que está rolando. E olha, esse tipo de visibilidade aqui não é opcional, é obrigatório.
Um gráfico assim mostra pra gente se a nossa capacidade de processamento está dando conta do recado. Ele permite que a gente seja proativo, sabe? Adicionar mais recursos antes mesmo que a fila comece a crescer e que os usuários sintam qualquer lentidão. Bom, chegamos ao final dessa jornada de combate, agora vamos dar uma respirada e resumir os aprendizados mais importantes que transformaram uma crise de produção em um sistema de verdade, robusto e escalável. Esses aqui são os pontos cruciais. A gente aprendeu na marra que escalar não é só sair adicionando mais máquinas. É sobre ser inteligente com o uso da memória, ser leve com os dados que a gente trafega, ser assíncrono na arquitetura e, principalmente, ser obcecado por monitoramento. É isso aí. Aqui no Dev Raiz a gente compartilha esses cases reais, as dores de produção e a evolução técnica que vem junto. No fim das contas, escalar não é força bruta, é arquitetura inteligente. Se essa jornada fez sentido, fortalece o canal com aquele like e se inscreve. E agora a pergunta final. Qual é o próximo gargalo escondido aí na sua aplicação? Conta pra gente nos comentários um perrengue técnico que já enfrentou. Cada história ensina e fortalece demais a nossa comunidade. Valeu, pessoal. Até a próxima.